Olá paciente, tudo bem? Aqui é o Dr. Alberto Condé, especialista em ortodontia, há mais de 20 anos trabalhando nessa parte de alinhamento dos dentes. Invisalign Doctor, sou o único centro-oeste que credencia novos ortodontistas a trabalhar no sistema de alinhadores e eu vou falar para você sobre uma queixa muito comum dos pacientes. O tratamento ortodôntico está finalizando? Doutor, eu não vejo resultados. Como é que eu vou saber se eu estou terminando ou não? Ou até aquele paciente que ainda nem colocou o aparelho e está com medo de ser enrolado. Ele conhece alguém que ficou 5 anos, 10 anos, 15 anos de aparelho. Ele tem medo e às vezes nem faz o tratamento só por conta do medo de não saber se o tratamento vai realmente terminar e como que você, paciente, pode saber se o tratamento está no fim. Vem comigo que eu te explico e depois não esquece de curtir o vídeo, compartilha com quem precisa, me segue nesse canal, tudo bem? Os 3 pilares para saber se o tratamento seu está indo bem ou não são, vamos lá. Primeiro ponto, a parte de estética. Ora, você olha no espelho e vê se está bonito. Mais ou menos. Se você olha no espelho e nota que está abrindo mais espaço e isso não foi avisado para você, é porque o seu tratamento está indo ao contrário da direção correta. Por quê? Se é para abrir algum espaço, tem que ser avisado para você antecipadamente. Tem que avisar que vai juntar carne, que depois vai fechar, você tem que ter esse direcionamento. Tá? Então, primeira coisa é a estética, tem que ficar mais bonito do que o mês passado. Não é ficar mais bonito do que 5 anos atrás, não é um intervalo de tempo tão grande. Você tem que notar resultados. Isso independente se você está usando alinhador, aparelho fixo, vestibular ou aquele lingual, não importa o aparelho. O importante é que a estética esteja sendo coerente com os seus objetivos, aquilo que foi lhe passado na consulta inicial. E se não foi passado nada na consulta inicial? Não, que loucura, que coisa absurda. Tá tudo errado, você tem que ter a comunicação com o seu profissional, com o seu dentista, pelo menos essa parte básica. Você tem que entender que o que você quer também é estética, quanto tempo ela vai acontecer e como é que vai acontecer isso até lá. O segundo fator, não menos importante, é a função. O que é a função? Eu sempre pergunto para o meu paciente, para que serve dente? A principal função do dente não é a estética. A principal função do dente é a função de mastigar os alimentos. É onde começa a digestão. A parte da fonação, os dentes são anteparo da língua, dos lábios. Então, as funções dos dentes são importantíssimas. Você está usando aparelho e sua voz está piorando? Você está usando aparelho e você não está mastigando direito? Você está usando aparelho e está ficando cada vez pior? A pergunta que eu faço é, isso foi avisado para você? Sim, porque a gente fala isso daqui e a pessoa fala, não, eu estou mastigando diferente, então está errado. Não, não é assim, cuidado com a ansiedade. Durante o tratamento ortodôntico existem alterações na mordida. Eu falo para o meu paciente de uma maneira bem clara, ó, durante tal e tal etapa vai piorar a sua mordida e depois de tal e tal etapa você vai ver a melhora que vai acontecer na função oclusal, na função da mordida. E a sacada hoje para quem está finalizando é essa. Estou finalizando o tratamento. A sua função e a sua estética estão próximo da perfeição, ou que para você já está perfeito. E se não está perfeito, a pergunta é, o que falta fazer para ficar perfeito? O que falta fazer aonde realmente eu tenho que melhorar a função se eu, paciente, sinto que está perfeito? Então aí é uma conversa bacana que se tem que ter com o dentista para que ele mostre onde tem que ser melhorado. Tudo bem? Então não é a questão só de confiar. É a questão de conferir. Isto é, confere, igual eu estou fazendo assim, ó, confere a função, confere a estética. E por último, que é algo que eu vejo que resolveria a maioria dos problemas de achar que está sendo enrolado, de não entender sobre finalização, é uma etapa chamada coerência entre as etapas. O que é etapas? Você faz um tratamento ortodôntico,
você vai passar por uma etapa de dor, uma etapa de alinhamento, uma etapa de reabertura ou fechamento dos espaços, uma etapa de compensação ou descompensação, uma etapa de puxar o dente para cá, de puxar o dente para lá. Você vai ver isso acontecendo em tantos meses. Não é simplesmente dizer para o paciente, 10 anos a gente vai ficar de aparelho. É o quê? De jeito nenhum. Isso gera um medo muito grande. Ou o contrário, dizer, vou falar para o paciente que é 6 meses, depois eu falo que é mais 1 ano, depois eu falo que é mais 1 ano, depois eu falo que é mais 1 ano. Até cansei de falar isso. Isso é desonestidade. Isso não pode acontecer. O que é bacana? É o paciente se posicionar de forma protagonista nessa relação profissional-paciente, selecionar um profissional que tenha valores coerentes com os dele, que é o valor da honestidade, o valor da dedicação, o valor da atenção, o valor do acompanhamento. Não pode, cada vez que você vai na manutenção, ter um dentista diferente, que não segue o mesmo planejamento, que muda toda hora. Ora, se isso acontecer, é natural que você tenha o quê? Um tratamento enorme e super, ultra, mega perigoso. Quanto à gengiva, quanto à raiz dos dentes, quanto à perda óssea ou até a perda do dente. Então, vamos voltar aqui para nós. Você escolheu um profissional adequado, você escolheu um profissional, você conferiu se ele tem a especialidade, se ele está no conselho regional certinho, se aquilo que ele diz faz sentido para você e você conferiu, ok? Tem um contrato assinado, tem um termo de consentimento livre e esclarecido assinado, está indo bem, ok? Quais são as etapas? Quanto tempo aproximadamente vai entregar cada uma dessas etapas? Elas foram entregues ou não? Às vezes aconteceu algum defeito de fabricação no produto, às vezes você não conseguiu usar os elásticos e por isso. Então tem que ter uma causa muito clara sobre por que está entregando dentro do prazo ou porque eventualmente está passando do prazo. Mas isso tem que estar muito entendido entre profissional e paciente. Por quê? Se o paciente não está fazendo a parte dele também, que é o básico bem feito, usar esse aparelho 18 a 22 horas por dia, usar os elásticos, ir nas consultas certinho, se de repente isso não está acontecendo, é a justificativa de que não está finalizando. E é muito legal que o paciente conte isso ao seu dentista, exatamente porque o dentista tem sim as condições de individualizar o tempo de tratamento e os objetivos do tratamento ortodôntico com coerência com o que o paciente quer. Então, de repente, o paciente já está ali há 6 meses e para ele 6 meses é muito. Então, ele quer que seja um tratamento mais célere. Então, o dentista tem sim a possibilidade de mudar os objetivos do tratamento, que seja um resultado parcial, mas que não lhe venha a trazer danos e mudar assim todo o projeto do seu novo sorriso. Afinal de contas, não adianta a gente ser muito criterioso nos objetivos, nos projetos, no que a gente quer alcançar o paciente, se isso vai ter um custo biológico e até financeiro muito alto. Eu vou ter que ficar com o paciente 1 ano e meio, ele não aceita isso, ele não quer usar a modulação do metabolismo, não vai usar essa história de VPRO 5. Então, se de repente ele quer um resultado bacana, mas que não seja muito tempo, essa comunicação tem que ser de excelência. Então, em resumo, tenha estética, função e etapas bem claras. Entenda esse processo que é bem simples de acontecer. Basicamente, é o espelho na hora de comer e na hora do contrato. São esses 3 pilares que você tem que se concentrar e ao seguir esses passos você vai saber exatamente se o seu tratamento está finalizando ou se você está naquela categoria de que provavelmente vai demorar muito mais e você nem sabe o que é o muito mais. Então, não seja passivo nessa relação, converse com seu dentista, peça coerência entre o que ele está falando e está entregando e assim tenha o resultado de excelência que você merece. Tudo bem, pessoal? Foi claro para você esses 3 passos? Compartilha com aquela pessoa que precisa de tratamento, está com medo de colocar, ou aquela que já está usando há muitos e muitos anos. Faça com que se tire essa venda dos seus olhos e ela passe a conversar com o seu dentista e isso vai trazer algum resultado. Ou ele vai mudar a postura, ou o paciente vai mudar a postura. O importante é terminar bem, porque quem que gosta de aparelho não é bem da cabeça quem gosta de aparelho. No máximo é o ortodontista que gosta, mas o paciente não tem que gostar de aparelho. Ele quer um resultado estético, funcional e dentro do tempo que foi programado. Então vai atrás disso, você merece, é importante. Um abraço.